Dois. Mais um podcast, fala aí! Mais um podcast, início do ano. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam ótimos, maravilhosos, igual eu estou, igual todos nós estamos, né? E aqui nós estamos mais um podcast, porque nós estamos sempre movimentando todas as suas sextas-feiras, porque vocês vão ver movimentando, porque água parada... Esse podcast deveria chamar Água Parada da Dengue. E aí, galera, mais um pod de 2026, janeiro, estamos com tudo. Ai, gente, semana passada foi um negócio meio... Ai, nem fala. Não botei em prática. Estou sentindo ainda. Não, olha só, combinei com o Vitor que ele vai botar R$50, eu vou botar R$50 pra fazer os investimentos. Muito bom. Começando pelo pingado, melhor. É melhor pingado do que nada. É. Mas o tema de hoje é com a maravilhosa Luana Lima. Ó, hoje o negócio é pros States. A gente vai falar de direito previdenciário pra galera que tá fora aí do país. Então, assim, eu tenho 3 pessoas. Não, não tenho ninguém. Eu tenho. A Glauciana, que está em Portugal, junto com o esposo dela, os dois são do Brasil. Tenho a Fabiana, que é uma styling, que tem o salão dela lá em Manhattan. Venceu na vida, amiga! Aleluia! Temos a Flavinha e o esposo dela. O esposo dela já trabalha com uma empresa lá fora, mas ele já trabalhou aqui, então ele pode continuar pagando aqui. Vocês vão ter que assistir até o final, hein? Porque assim, muitas vezes a gente faz o quê? Faz aquele planejamento pra virar o ano e fazer o quê? O ano, ó, capinar. Esse país maravilhoso. E agora com esses impostos? A verdade, o que acontece... Se apresenta, amiga. Prazer a todos, eu sou Luana, sou advogada previdenciarista internacional. O previdenciário continua, a gente só deu mais um pulozinho para o internacional para a gente conseguir atender os brasileiros que estão ao redor do mundo. E uma coisa muito importante é que 90% dos brasileiros que vão para o exterior não tem noção do direito previdenciário que eles têm, que eles acham que mudou, acabou. Aí, aquilo que você está falando do planejamento que as pessoas fazem de viagem, as pessoas planejam tudo. Qual o visto que vai entrar no país, que vai poder trabalhar, a casa, o local, planeja tudo, mas se esquecem da vida deles previdenciária. Então é isso que eu vim aqui esclarecer e ajudar o máximo possível. Não é, ninguém vai para os States ficando devendo INSS sem saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Precisa voltar para esse país lindo e maravilhoso, aleluia. Vai ser cada vez mais em nome de Jesus. Lu, hoje quando o cliente chega para você, qual é a análise principal? Você faz já uma análise para quando ele vai ou para quando ele pretende retornar? Como é que funciona isso? Então, o ideal é o cliente já embutir ali no planejamento migratório, que é que a gente fala, que quando... A gente não tá sabendo nada, É justamente isso. Quando a pessoa ela viaja, ela tem que fazer um planejamento migratório. O visto, a escola das crianças, a casa, tudo isso está embutido no planejamento migratório deles. Então, ali já deveria estar o planejamento previdenciário. E por que eles não têm essa visão? Por falta de informação? Falta de informação. Existe uma estatística que 90% dos brasileiros que vão para o exterior não sabem desse direito. E sofrem com isso. Porque eles vão com uma expectativa muito grande para o outro país, de conseguir emprego, de ter uma vida financeira melhor, mas eles se esquecem que podem ficar doentes, podem ficar inválidos, que vão ficar velhos. E aí, quando ficar velhos? Será que eles vão conseguir se aposentar com direito previdenciário lá daquele país? Porque todo país tem um sistema previdenciário. Será que ele consegue, na idade que ele está indo, no tempo, ele consegue se aposentar lá? E aqui, o que acontece com as contribuições dele aqui? Então, o ideal, o melhor dos mundos é
ele vai se mudar de país, vamos fazer esse planejamento previdenciário. Aí deixa eu abrir uma lenda de dúvida, que pode ser a dúvida de todo mundo. Quando nós estamos fazendo esse planejamento, nós fazemos esse planejamento com alguém ou é a gente que vai lá montando? Eu não sei, nunca vi, a gente não tinha nem visto. Sim. Porque aí... Qual dos planejamentos que você diz? O Migratório ou o previdenciário? Eu entendi o migratório. O migratório. Isso. Não era que tá embutido no migratório? Sim. Então, existem já advogados que já fazem esse combo todo, o de imigração e o previdenciário. Mas caso o advogado, ele só tem advogado especialista só em visto. Então, ele só vai te dar ali a noção, ó, você pode ir com visto tal, que vai te permanecer, vai te ajudar, vai te propor, né, permanecer no país e trabalhar. Não só como turista, porque quando você muda de vida, você tem que ter o visto próprio para aquilo. O visto de você ir lá visitar e voltar é algo mais fácil. O migratório já é mais complexo. Então, existem advogados especialistas em migratório. Caso esse advogado não faça, não esteja embutido ali, aí sim tem que procurar um previdenciarista internacional para justamente fazer. Que nada mais, nada menos, a gente, como advogados previdenciaristas, vai pegar o sistema daqui, vai fazer o planejamento previdenciário do INSS aqui e vai conciliar com o previdenciário, com o sistema previdenciário do país que a pessoa está indo. Porque tudo começa o país que a pessoa está indo, vai morar. Então, para início de conversa, o brasileiro que mora fora, ele pode ter todas as regalias que nós temos aqui morando no Brasil, correto? Dentro do INSS. Seria isso mesmo? A aposentadoria, se ele se acidentou lá, ele pode, estando contribuindo, estando debaixo, né? Do guarda-chuva. Ele pode de lá requerer aqui? Pode. A sua primeira pergunta, ele não fez. Voltando aqui para a questão da Maio. Ele foi, não viu com ninguém a vida previdenciária dele, já está morando no país. O ideal já está próximo de se aposentar, que geralmente é o que chega pra gente. É a pessoa que já está próximo de se aposentar, a pessoa que está doente, ou o parente que faleceu. Essa pessoa que faleceu, os parentes entram em contato, o que acontece com ele? Dali, a gente consegue sim fazer aquele planejamento previdenciário, ou seja, já no final, já quando o problema já está instaurado, digamos assim, ele faz esse planejamento e mesmo morando em outro país, a gente consegue sim ver a melhor via para ele. Aí a outra pergunta que você fez aí embutida, que foi se a pessoa, o brasileiro, né, que está no exterior, se ele vai ter todas as regalias do INSS estando no exterior. Aí vem aquela resposta, depende. Por quê? Depende de qual país ele esteja. Tudo vai se iniciar o país no qual ele vai trabalhar. Por quê? O que faz essa interligação do direito previdenciário aqui no Brasil com o direito previdenciário no outro país, no exterior, é o acordo internacional. Sim. O Brasil possui mais de 24 países o qual possui acordo. Sim. Então, em tese, só esses 24 países que o brasileiro vai ter direito a ter os benefícios do INSS lá. E como todo acordo, cada um estipula quais benefícios vão estar embutidos ali. Por exemplo, Portugal. A maior comunidade brasileira é Estados Unidos, depois seguido de Portugal e depois a Itália. Estados Unidos, a gente no acordo, só prevê 3 benefícios, que é a aposentadoria por idade, a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, antiga nomenclatura, né? Sim. Portugal já não. Como é o nosso irmão, é o nosso parceiro, tem uma proximidade diplomática maior, a gente tem mais de 7 benefícios ali embutido. Então, o brasileiro que está em Portugal, ele tem outros benefícios, não só esses 3. Muito bom, né? Quando eu conheci Luana, foi para fazer um artigo da OAB em Direito Internacional. E assim, eu achei bem complexo. Não sei se é porque eu não tenho nenhum tipo de experiência. Você quando olha,
Foi o que ela falou. Existem mais de 24 países que fazem um acordo conosco. Você tem que olhar cada norma, não sei nem se chama norma, cada acordo que o Brasil tem com aquele país para você instruir. Então, assim, se o cliente chega para você e fala assim, eu quero fazer um planejamento migratório com um planejamento previdenciário. Você tem que saber para qual país ele tá indo, estudar aquela estrutura toda para poder colocar, se ele estiver fora da qualidade segurada, estruturar ele dentro do guarda-chuva para poder estar tudo certinho, não é isso? Exatamente. Eu achei loucura. Uau, mas Mas por quê? Não é a minha área. Eu, particularmente, eu só tenho a Neia, que fez faculdade comigo lá na época das carotinhas, 10 anos atrás. Nossa. 13 anos. Meu Deus, não. Então, esses anos todos aí, que foi embora para Portugal. E também tem um vizinho aqui que a gente chamava ele de Super Choque. Eu espero que você esteja assistindo, porque eu vou te mandar esse vídeo, tá? Que também está em um outro país. Ele, eu sei que foi para trabalhar embarcado em plataforma, alguma coisa assim. E aí, a minha dúvida é, quando o brasileiro já vai para trabalhar nessa outra empresa, a contribuição dele é para a previdência daquele país, ou ele também contribui aqui no Brasil? Então, quando a gente chama de... Agora eu me esqueci o nome. Quando a pessoa está trabalhando na empresa e a própria empresa já transfere ele. Existe um nome específico que eu me esqueci agora. Mas, enfim, essa empresa ela tem um período para se regularizar. Então, por mais que esse brasileiro, essa empresa vá para o outro país, ela lá no outro país ainda pode continuar contribuindo aqui para o INSS, mas por um determinado período. A partir daquele determinado período, ela tem que contribuir com o sistema previdenciário daquele país ao qual ela mudou, no qual ela transferiu esse trabalhador. Porque são muitas perguntas. E pode contribuir, pode acumular benefícios? Eu não me lembro da cartilha. Dá um exemplo, como assim acumular benefícios? Receber do Brasil e do outro país. Se você estiver contribuindo nos dois países, pode. O acordo, a princípio, justamente para isso, para evitar a bitributação. Para quando o brasileiro sai daqui, ele não precisar continuar contribuindo para o INSS. Mas se ele quiser, aí ele pode. Aí seria o facultativo? Exatamente. Só pode ser pelo facultativo? Só. Existe uma brechazinha aí, mas aí é uma discussão muito longa, profunda, né? Porque algumas pessoas ainda continuam tendo, digamos assim, uma função aqui no Brasil, ainda continuam prestando algum serviço autônomo. Com o advento da internet, eu posso estar lá nos Estados Unidos e estar prestando um serviço para uma pessoa aqui no Brasil. E como é que fica essa minha contribuição? O sistema mesmo, a lei diz que é facultativo, mas existe uma brecha que a pessoa pode contribuir como autônomo. Sempre na nossa legislação brasileira existe brecha. Sempre. Enfim, então mais uma pergunta aqui. Se a pessoa que mora lá naquele outro país e esse país não tem o acordo, e aí? E aí que a pessoa, para continuar a ter direito do INSS, ela tem que continuar contribuindo como facultativo no Brasil. Emitir a guia e entrar lá no site do SAL, né, do Sistema de Recolhimento, emitir a guia de facultativo e continuar recolhendo. Aí ela, nesse outro país que não tem acordo, ela vai ter todos os benefícios previdenciários do INSS morando nesse outro país que não tem acordo. E aí a minha pergunta, a alíquota seria de 11, de 20, como é que ele pode... Aí ela que escolhe. Aí já vem pra gente mesmo. Já vem normal Já pra vem com o gente. previdenciário brasileiro. Normal, é Aí, nosso mundo aqui. Isso, aí você vai ter o quê? Que vai ser da semana que vem, é isso? Exatamente. Aí você vai ver o que é melhor para o cliente, 11% para ele se aposentar só por idade, ou vai contribuir com 20% para poder se aposentar com tempo de contribuição, ou aumentar, né, as contribuições para ele não cair tanto a RMI dele quando se aposentar. Sim. Aí é com a gente, mesmo no Brasil.
Tá, e quem já contribuiu aqui no Brasil foi embora É o caso do meu pessoal. e aí parou de contribuir. Só fazer a guia? Então, aí tem essas duas opções. Para onde que esse seu pessoal foi? Me dá o origem do país. Tá. Portugal e Estados Unidos. Então, os dois países têm acordo com o Brasil. Ai, gente, ainda tem, tá, gente? Ainda tem. Ai que, sei lá. Os dois ainda têm acordo com o Brasil. Então, se eles estão trabalhando de forma legal, recolhendo para a previdência desse país, as contribuições que eles têm aqui no Brasil vai ficar só congelada. E quando eles precisarem se aposentar, eles podem pegar esse tempo que eles trabalharam nesse país, somar com o do Brasil para conseguir uma aposentadoria por idade. Vamos lá, você foi... Amiga, peraí, guarda o seu aí, porque minha mente é ruim, guarda o seu. Ó, então você falou aí que eu posso... Tá congelado, vamos lá. O da Glau tá congelado. Isso. Aí ela tá trabalhando lá, ela é autônoma lá, ela tem uma Aham. empresa dela lá. E com certeza ela deve estar recolhendo, Isso. né? O esposo dela também. Aí quando tiver o tempo, eles vão juntar. Juntou, vai ficar uma só. Né? Mas então, eles são pessoas novas, jovens, estão pagando lá, seria bom pagar no mínimo o 167 aqui com o atual valor do nosso salário mínimo, né? Daí, desse seu exemplo, pode sair duas possibilidades. Vamos exemplificar melhor. É Glau, né? O nome Isso. dela. A Glau trabalhou aqui no Brasil por 10 anos. E foi para os Estados Unidos e já tem 5 anos lá. A Glau tem 10 anos em Portugal. 10 anos em Ela é Portugal. Então tem 10 anos em Portugal. Vamos supor que a Glau já está chegando na idade de 62 anos para se aposentar por idade. Só que ela só tem 10 anos aqui no Brasil. O que a Glau pode fazer? Pegar 5 anos que ela tem lá em Portugal, Completa aqui. pegar esses 5 anos emprestados, somar aqui no Brasil e conseguir a aposentadoria dela por idade. Cara, sozinho isso não dá pra fazer. Me Não desculpa. não dá. Mas não acabou o direito dela. Ela pode continuar trabalhando em Portugal, porque esse tempo não sai de lá. Eu não vou diminuir esse tempo de Portugal para vir pra cá. Por isso que eu perguntei, somou, fica um só, na verdade era essa. Não. A Glau se aposentou aqui no Brasil e continuou vivendo a vida dela em Portugal. Quando ela chegar no tempo lá do sistema previdenciário de Portugal, chegar no tempo dela se aposentar, ela vai se aposentar. Também em Portugal. Ela vai ter direito a 2 aposentadorias. Então, aí volta aquela minha primeira pergunta. Você falou que a gente vai utilizar um do outro. Ao juntar para utilizar, mesmo assim, ela continuando contribuindo aqui, ela vai poder utilizar o tempo que ela colocou aqui? Porque o que acontece? É uma soma. A gente, como advogada aqui no Brasil, a gente tem muito aquela questão da averbação. Isso. Só que não é averbação, é totalização. Eu só vou somar. É como se eu estivesse pegando emprestado. É um acordo, entendeu? A gente tem que... Eu tô assim... A gente tem que... Eu acho que eu quero só atuar nessa área aí. Meu Deus! Cara, mas é muito profunda, tem que estudar muito. A gente tem que ter essa ideia que é um acordo. Tipo, o Brasil vai falar assim, olha, a Glau, o INSS vai falar para Portugal, ó, a Glau tem 10 anos. E ela tá me dizendo que aí em Portugal ela tem 5 para somar aqui, para pegar emprestado. Ela tem 5, Portugal tem 5 aqui o extrato dela. Então tá bom, então por causa do nosso acordo aqui diplomático, eu vou aposentar a Glau aqui, porque você está me dizendo que ela tem 5. Nossa, viu, mulher? Eu falo que eu tô fazendo planejamento. Me liga. Percebeu que a gente vai fazer com a pessoa que a gente quer. Não, ela tá, ó. Não, ela tá pensando no seu futuro, No seu bem-estar. E aí, Lu, nesse caso, o órgão pagador será o INSS do Brasil e a Previdência do outro país. Exatamente. Quando a gente pega essa soma, quando a gente pega esse tempo aí emprestado, o Brasil ele vai pagar referente aos 10 anos. No exemplo da Glau, vamos aqui. O Brasil ele vai pagar proporcional referente aos 10 anos. E os outros 5 anos, quem vai pagar proporcional vai ser, no caso da Glau, Portugal.
Entendi. Meu Deus. E, gente, auxílio acidente cabe nesse povo aí? Cabe a partir do momento Que tem um acordo. ou que esteja previsto no acordo, ou que a pessoa, independentemente, vai lá e contribui como facultativo. E o que você indica para os brasileiros que precisam, que devem, né? Que tem tempo fora para poder nem é somar, é pegar emprestado. Vamos lá. O que eu indico é um planejamento previdenciário. Para a gente começar a ter noção de quanto tempo ele tem aqui no Brasil, quanto tempo ele tem no exterior e qual aposentadoria vai ser melhor para ele. Mas digo mais, não é só a aposentadoria, são os benefícios que estão incluídos ali naquele... É o que eu sempre falo, Naquele- não é a visão da aposentadoria, é a caminhada. Exatamente, porque essa pessoa pode falecer. E aí, se ela falece lá no país que ela está trabalhando, será que o cônjuge dela vai ter direito à pensão por morte? Então tem todas essas questões. E se ficar inválido, também vai ter direito? Salário maternidade, você que é mentora do salário maternidade, existem acordos que prevê o salário maternidade. E o que não prevê? O que pode ser feito? Aí, então é esse planejamento, são essas dúvidas, esses dois cenários que a gente leva para a pessoa. Aí agora eu tenho uma dúvida, ainda não está nem nesse bloco aqui. Fiz o requerimento para o meu cliente, ele vai receber lá em Portugal, ele vai receber aqui no Brasil, eu nomeio um procurador, como é que é? Eu fiquei na dúvida agora nessa questão de pagamento. O que for melhor para o seu cliente? Existe a possibilidade dele receber, deu entrada no INSS, foi deferido o benefício para ele. A gente junta uma petiçãozinha, né, um requerimento, já informando o banco lá no exterior, o benefício já vai direto para o exterior. Entendi. E tem essa possibilidade De também nomear um de procurador nomear aqui. um procurador e estar recebendo por Pode aqui. ser você, advogado? Pode ser o advogado, sim. Ih, que legal. Adorei. Puxa. Acho que eu vou começar a divulgar um negócio desse aí. Vocês que estão morando no exterior e estão me seguindo aqui, me assistindo, eu não sei muito não, mas eu vou fazer parceria com ela que a gente ganha. Pois é. Agora, deixa eu te perguntar. O planejamento que você fala, ele é o mesmo planejamento de um planejamento que nós fazemos para uma aposentadoria aqui, para algum tipo de vida contributiva aqui, ou é algo mais específico? A única coisa de específico que vai entrar é o tempo que essa pessoa tem no país, que ela está trabalhando, e a gente vai mostrar para ela a possibilidade de aposentadoria, bem como dizer os benefícios que estão incluídos naquilo ali. Mas essa questão dos tratados, né, com os outros países, isso vai interferir também? Interfere, porque cada acordo vai dizer qual benefício aquela pessoa vai ter Por que eu tô fazendo direito. essa pergunta? Porque, meus amigos, aqui o previdenciário, ele é um mundo. Então não adianta, eu entendo de previdenciário. Se vocês vierem para mim perguntando alguma coisa, eu tenho uma cliente, igual todas as minhas amigas decidirem fazer, eu vou chamar a Luana para trabalhar no meu escritório nessa área. Porque por mais que eu seja especialista em direito previdenciário, eu não sou especialista de direito previdenciário internacional. Então, aqui é para abrir um pouco a luz, a mente de vocês, em pensar bem no profissional que vocês estão chamando para atuar num caso tão específico quanto é a vida contributiva de vocês, né? Exatamente. Lu, o que você diria para o cliente, para o nosso cliente aqui, a pessoa que procurou o nosso escritório e diz para você assim, olha, eu acho que não vale a pena contribuir lá fora, ou não vale a pena ir lá para fora e contribuir aqui para o Brasil. O que você diria para ele nessa situação? Então, primeiramente, quando a pessoa ela vai para o outro país, geralmente ela deixa familiares aqui. Ela deixa uma mãe, um filho, ela vai tentar buscar essa melhoria de vida. E geralmente esses outros países têm uma moeda maior. Então ele pode fazer o uso dessa moeda
para contribuir aqui no Brasil e tentar alcançar o teto do INSS. E que geralmente, que às vezes a pessoa está ganhando em dólar. 6 mil reais, vamos supor, o teto hoje do INSS é 8 mil, né? 8 mil de quebradinho. Mas dependendo da vida anterior da pessoa, se aposenta contribuindo com o teto, vai conseguir ali uma RMI de 6, 7 mil. 7 mil reais para quem está ganhando em dólar, realmente talvez não é uma grande coisa. Mas é uma certeza de algo. Exatamente. E talvez para um familiar que esteja aqui dependendo dele, porque a maioria das pessoas que vai para o exterior tem aqui que precisa de um suporte dele. E 6 mil reais, 7 mil reais para uma pessoa que mora aqui um dinheiro. É uma qualidade de vida razoável. Sim. Então ela pode fazer o uso da valorização dessa moeda para conseguir uma ótima aposentadoria aqui. Nossa, muito bom mesmo. Porque se você for pensar, vou me aposentar com um salário mínimo, aí tudo vai se encaixar no planejamento previdenciário. Pra gente tentar aumentar essa RMI da pessoa. Sim, a pessoa já tá lá fora, já tá ganhando em dólar e euro, numa moeda muito mais valorizada que a nossa. Então, com toda certeza, vai poder fazer uma contribuição maior pro INSS e garantir ali um pouco mais de qualidade de vida para quem deixou, muitas vezes. Eu tô indo embora, mas vamos supor que eu deixei a minha mãe, vamos supor que eu vá. Eu tenho vontade de ir. É sério, sempre. Não sei porquê, eu nem falo inglês, mas vou começar. Cíntia. E aí eu tenho vontade de ir, continuar a contribuição, mas não porque eu não sei o dia de amanhã. Mas eu vou deixar a minha mãe aqui. E se eu me aposentar ou precisar de um benefício, com toda certeza, esse benefício eu vou deixar a minha mãe para ajudar ela. Porque lá fora eu tô ganhando muito mais. É verdade, muito bom o seu pensamento. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas foi isso que eu pensei que eu ia dizer. Isso, exatamente. E fora, só complementando, que quando você vai para outro país, você vai começar do zero no sistema previdenciário desse outro país. Até entrar na carga de Então segurado. lá também tem a qualidade de segurado, tem a carência. Então até você atingir a carência desse outro país, a depender que você vai, se acontece alguma coisa e você não está contribuindo aqui no Brasil. Nossa, é arriscado. É um risco muito grande, assim, que tem que ter um planejamento, tem que passar, gente, 2026, passem a olhar com isso, sabe? Não é somente, hoje o podcast foi sobre direito internacional. Eu não tô lá, eu tô no Brasil, mas isso aqui também pode ser para te despertar a você olhar a sua vida contributiva. Mais uma vez, INSS não é pagar o dinheiro para o governo. Tira isso, tira esse pensamento mesquinho, esse pensamento pequeno. É te assegurar. Mas eu não contribuo, não. Você não vai guardar. Pobre não guarda dinheiro. Tu tem guardando aí? Não guarda, gente. Eu vou fazer uma privada. Que privada? Era capaz de a gente fazer lá na privada. Mas a gente não vai, a gente esquece. Você tem que estar muito organizado, você tem que ser de berço, e nós não temos. Então, é uma linha de raciocínio também para você que está aqui no Brasil e passar a contribuir. Eu não tenho para contribuir muito, contribuir para o mínimo. Hoje comece a contribuir. Isso serve para vocês, serve para mim também. Eu iniciei na minha autonomia e eu confesso que eu ainda não colocarei agora em janeiro a minha vida contributiva em dia, tudo certinho ali. Eu não posso pagar 2, 3 salários, né, como deveria ser o valor razoável para um advogado, mas eu vou começar com 1,67, que vai ser um pouquinho mais agora, com o aumento do salário mínimo, mas eu vou começar. É aquela história que eu falo da minha tia Maria, né? Qual é? Eu vou tirar de um lanche, vou tirar de alguma coisa. Eu tiro o dízimo. Na mesma hora eu vou tirar o do INSS, porque não acontece alguma coisa aí. A gente não sabe nunca o dia de amanhã. Poxa, Samuel, como é que fica? Tudo bem. Enorme. Cheio de R$7 de pão. Meu Deus. Enfim, gente, muito bom, muito bom. Estamos chegando já pro finalzinho. Já, mano, o negócio que ele senta aqui. Todo mundo quer falar. É um negócio sensacional. Gente, parece que. Não, tô aqui, ó. Como? Parece tem 5 minutos. Respondendo, bate-papo. Eu gosto muito dessa troca, da gente sentar aqui e conversar, e aí o convidado fala, já?
É isso daí. Porque realmente a gente gosta de deixar todo mundo à vontade, né? E são dúvidas que o nosso ouvinte tem. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém que está fora ou tem intenção de ir. Pode falar seu Instagram, sua rede social, a gente fala. Deixa eu primeiro uma palavra para as pessoas que estão lá fora, de incentivos, de encorajamento, para eles poderem se virar a chave dele nesse 2026. Né? E assim, se a pessoa acaba se aposentando lá, ela deixa de aproveitar tudo aquilo que ela viveu aqui nesse ano. Você concorda? Da vida toda dela que ela teve aqui, vai deixar para trás. Aí sim, eu digo que eu estou deixando dinheiro pro governo. Aí sim. Você concorda comigo? Concordo. Então complementa aí pra gente. O que acontece? Nós como cristãos, a gente lá na Bíblia já se iniciou, já tem vestígios da imigração. A todo momento, Deus encaminhava o povo para aquela melhor terra, onde eles teriam mais água, onde o cultivo seria mais produtivo. E esse não é o errado, né? A gente também pensar dessa forma, também não é errado a gente querer buscar algo melhor para a gente. Sendo que a gente tem que ter um apoio. A gente tem que ter porque já é um período já de tantas incertezas, né? Essa mudança, trazendo essa analogia aqui para nossa atualidade, quando a gente muda de país, já são tantas incertezas. Então, se você não se calçar antes do porvir, você pode ser surpreendido. Então, assim, imigrar é bom, é maravilhoso. Você conhecer outro país, você ter outras oportunidades. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos 2 vezes. E você vê que a realidade lá é totalmente diferente. Para quem tem esse desejo, assim, mas vai planejado. Não somente, como eu falei lá no início, não somente com o financeiro, né, com o dinheiro que você vai levar, não somente com a escola das crianças, no local que você vai morar, mas vai também com uma bagagem. Porque lá, até você conseguir se estabilizar lá, esse lapso de tempo, muita coisa pode acontecer. E se acontecer algo inesperado, que infelizmente a gente está sujeito a falecer, a ficar doente, o que acontece? Você que é o suporte da família, você que imigra ao suporte da família, o que vai acontecer com a sua família? Então, o previdenciário, ele já dá esse suporte. O internacional, ele te carrega. Na verdade, ele é a bagagem que você pode levar junto com você. Maravilha. Então, esse tempo que você tem aqui no Brasil, essas contribuições, você pode fazer uso delas. Então, procure um advogado especializado, ainda que você chegue em ótimos profissionais, como a Su, que está sempre se especializando, como a Mai, que também está sempre se especializando. Verifique se esse profissional no qual você vai procurar consegue te dar essa clareza de colocar ali junto um especialista que vai sanar todas as suas dúvidas e vai te dar esse suporte previdenciário para você imigrar para o outro país. Maravilha. Então é isso. Deus, chique. Achei chique, né? Ela fala bem. Ai, nossa. Quem me dera, gente. Esse é um podcast, eu espero que tenha agregado na sua vida, na vida de um familiar, de um amigo. Se você tem dúvida, procura a doutora Luana, que ela vai botar o arroba. Vai. Deixar meu agradecimento também, que assim, esse Pode Movimentar de vocês estão cumprindo com a melhor função social que existe. Que é de justamente levar o conhecimento, levar o direito àqueles que não têm. E nós, advogados, nós somos canais, mas às vezes a gente não tem voz. Então vocês estão proporcionando isso, vocês estão proporcionando a voz e automaticamente levando esse conhecimento para tantas pessoas, para a sociedade que não sabe do direito que tem. Esse é muito. Então, assim, que Deus abençoe vocês, essa iniciativa que é maravilhosa de vocês e para os advogados
eu também queria deixar assim um recado de experiência que eu vejo aqui em contato com vocês, uma palavra que eu vi, comentei isso de uma aula que eu palestrei, né, algumas semanas atrás, ano passado, na verdade. Eu palestrei e falei que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, oro, lógico, mas aí eu dou uma passadinha assim no Instagram, porque é o jornal agora da atualidade, né? E como eu sigo muito previdenciaristas, e tinha um professor lá falando o seguinte, que o previdenciário ele é um oceano. Muita gente acha que é uma ondinha. Porque eu vou captar cliente, que eu vou crescer, só pensa no financeiro. Mas, ao contrário disso, o previdenciário é um oceano e que só sobrevive nele aquele que conhece as profundezas. Então, assim... Ela tá profunda hoje, gente. Eu tô inspirada. Então, assim, vocês dando palavra a cada pessoa que vem aqui comentar de um tema, vocês estão proporcionando que não só os advogados se especializem naquilo, como a própria sociedade consiga enxergar aquela delicadeza que é o direito dele, aquela profundidade que é o direito dele. Então, é isso que eu queria falar, agradeço imensamente. Olha, a gente sempre fala disso, esse podcast realmente saiu de uma loucura dessa mulher. E eu aceitei, e quando a gente escuta uma pessoa falar dessa forma, vale, porque vocês não têm noção do trabalho que dá. Que é um monte de desmonta, Hoje estamos em outro cenário. Pode caçamba. Demais. Então, deixa o seu arroba, Lu. Tá. Então, para quem se interessar, tanto para as pessoas que querem saber do seu direito, quanto para o advogado que não sabe lidar com essa situação, quando um cliente desse chegar no seu escritório, pode me chamar lá no direct do Instagram, @luanalima.prev. Se esquecer, coloca a aposentadoria internacional que vai aparecer minha fotinha lá no primeiro. Aposentadoria internacional, porque a gata é garota. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Que bom que você ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez. E até a próxima sexta-feira. Tchau!